Bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Leandro. No vídeo de hoje iremos falar o porquê você deve sair da casa dos seus pais. Se você quer crescer na vida, se você quer uma evolução, você precisa sair da casa dos seus pais. Mas Leandro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Como é que eu vou sair da casa dos meus pais? Gente, eu saí da casa dos meus pais só com R$ 200 na conta. Juro por Deus, eu não tô brincando. E eu consegui sobreviver. E o que eu aprendi com isso, gente? Se eu soubesse que eu ia evoluir tanto na minha vida, eu me arrependo do porquê eu não teria feito aquilo antes, gente. O porquê eu deveria não ter feito aquilo antes. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente só evolui na vida quando a gente sai da casa dos meus pais. Seja você que é jovem, que estiver assistindo isso. Seja você que é adulto. Às vezes você tem alguém que precisa cuidar, tá, gente? Isso aí eu abro a exceção, tá, gente? Mas tem pessoas, gente, que tem uns pais saudáveis e continuam vivendo com os pais. Tipo, eu vou fazer minha reserva, não sei o que e tal. Mas, gente, isso é uma ilusão que só te prende cada vez mais. Eu tenho a maior certeza, eu tenho uma certeza absoluta, que se você estivesse morando sozinho, você tava com mais dinheiro do que você morando com seus pais, ajuntando reserva. Porque a vida, ela é cheia de desafios. E é lógico que você não pode sair, tipo, da hora para outra, assim, da casa dos seus pais sem uma reserva. A reserva, ela é fundamental na vida das pessoas, né? Se você não tiver reserva, você passa perrengue. Mas eu sou muito espiritualizado. E quando foi em 2000, acho que foi em 2022, que eu saí da casa dos meus pais, né? Eu saí até um pouco tarde, tá, gente? Por isso mesmo eu passei um bom tempo sem evoluir na vida. Eu só vim entender agora o salto que eu tive na minha vida quando eu saí de lá. As portas se abriram, coisas boas começaram a aparecer. Mas tudo começou depois que eu dei o primeiro passo, que foi sair da casa dos meus pais. Aí eu pensei pra mim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz da minha vida? Se eu soubesse que ia ser assim, desse jeito, né, eu teria saído da casa dos meus pais bem antes. E eu juro pra vocês, saí só com R$ 200, consegui me virar. Eu tava com uma fé tão grande, por isso eu digo, gente, a fé, ela realmente move as montanhas, tá? É, eu sei que muita gente pode me atacar neste momento agora que eu irei dizer uma pura verdade, tá? Jesus, apesar de eu acreditar muito na Bíblia, né? Jesus, ele não curava ninguém, tá, gente? A verdade é que ele realmente ele fazia com que você acreditasse na sua fé. Por isso ele sempre dizia assim, a sua fé te salvou. Para vocês entenderem, Jesus não chegava na pessoa e botava a mão lá e curava. Isso é balela, tá, gente? Nunca aconteceu isso. Inclusive, naquele tempo lá, existia vários Jesus, né? Mas o que era mais conhecido era o Jesus atual que a gente conhece na Bíblia, tá? Mas no tempo dele existia outras pessoas que faziam a mesma coisa que ele fazia naquele tempo, que era o quê? Ele fortalecia as crenças das pessoas para as pessoas acreditar na sua fé. Porque a única coisa que poderia tirar as pessoas do fundo do poço era a fé que as pessoas tinham. Então Jesus, ele naquele tempo ele falava por parábolas, né? Porque senão as pessoas não entendiam, né? Se fosse falar da forma que a gente fala hoje em dia, as pessoas naquele tempo não entendiam. Então falava por parábolas. E o que é que acontece? Jesus, ele fortalecia a sua fé. Ele dizia, você é capaz de sair disso. Acredite. E as pessoas acreditavam tanto no que ele estava dizendo que a fé tirava as pessoas do caos. Tá entendendo, gente, que é algo indireto? Não é que ele chegava diretamente. Ele fazia com que você acreditasse na sua fé. E indiretamente, você acreditando no que ele dizia, sabendo que ele era capaz de curar qualquer coisa, você acabava realizando o seu desejo, né? Por causa da sua fé. Você botou tanta fé nele que acabou realizando. Então, assim, gente, qualquer coisa, qualquer obstáculo que tiver na vida, se você tiver fé, você consegue evoluir. E foi o que eu fiz. Eu disse, gente, eu não tenho expectativa nem de trabalho, mas mesmo assim, eu vou sair de casa. Eu poderia ter passado um grande perrengue de eu ter saído só com R$ 200 e não ter conseguido nenhum trabalho. Poderia. Mas eu tava com uma fé tão grande em mim que eu já tava cansado de morar com os meus pais, deles tanto também pegarem no meu pé, porque chega um certo tempo, né? Você morando com seus pais, eles começam a pegar no seu pé. E aquilo ali já tava tirando eu do meu centro, não tava conseguindo mais. Eu já tava ficando sem paz, gente. E é aquele velho ditado, né? Quando você mora com seus pais, você não paga aluguel, mas você paga o preço com a sua sanidade mental. E eu paguei um preço muito caro morando com eles por aquele tempo. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eu, com R$ 200, com a minha fé, consegui, né?
eu saí, fui pra casa do meu irmão, né? Fui pra casa do meu irmão sem trabalho, sem nada. E em 2 meses eu consegui evoluir, tá, gente? Eu consegui trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais fiquei sem dinheiro. E depois de um tempo eu fui morar sozinho, tá, gente? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu diria que se você tem tanta vontade de morar só, não tenha medo. Às vezes você tem medo de, ai meu Deus, se eu não puder dar conta, e se eu perder o emprego, e se eu não tiver o dinheiro de pagar aluguel. Gente, apenas tenta, tá? Começa, porque as probabilidades das coisas que você se preocupa hoje, provavelmente isso nunca irá acontecer, gente. Quantas vezes, quantas situações difíceis você já passou na vida e mesmo assim você não morreu, você tá aí, tá vivo até hoje. Então assim, gente, a maioria dessas preocupações que a gente acha que a gente vai ter, tipo, ah, eu não vou ter dinheiro de pagar aluguel, são coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Porque Deus, ele não desampara os seus filhos, ele não desampara. Então se você tiver fé em você, ah, não, Leandro, porque você não diz, ah, tem fé em Jesus. Não, eu digo ter fé em você, porque você é imagem e semelhança de Deus, tá lá na Bíblia. Não venha reclamar comigo, tá na Bíblia. Você é imagem e semelhança dele, então tenha fé em você. Você tendo fé em você, você consegue sair de qualquer situação. Eu fiz isso, tá, gente? E eu sou a prova viva de que se você quer sair da casa dos seus pais, se planeje e saia. Se você já tem um planejamento, só precisa de coragem, saia. Procura a casa, começa já olhando no aplicativo da OLX, eu fiz isso, tá? Inclusive no tempo que eu vim morar, eu moro aqui num bairro alto padrão aqui, né, da Paraíba, né? E no estado da Paraíba, né? E era num tempo muito corrido, já era final de ano, então assim, as casas que tinha, como aqui é uma cidade que está em alta, muita gente de até fora do país e de todos os lugares vinha durante a temporada para cá, né? E tinha muitas casas, as casas que tinha alugado o pessoal alugava. Então assim, eu tive tanta fé em mim que mesmo assim eu consegui. E ainda consegui com um preço, gente, muito barato. É, tem pessoas que dizem que eu pago um preço muito caro, mas eu não acho, tá, gente? Eu acho que compensa. Mas foi um período tão corrido que mesmo assim eu consegui uma casa para eu alugar, e hoje em dia eu moro sozinho já faz um tempo já, tá? E eu não me arrependo de nada. Eu tive muitas fases ruins, mas eu entendo, gente, que essas fases ruins que acontecem na vida da gente são para a nossa evolução. Entenda, a nossa vida é como se fosse uma escada e ela tem vários degraus. Quando você está no primeiro degrau, se a vida não trouxer um obstáculo, uma dificuldade, um problema para você, a tendência é de que você fique sempre naquele degrau e você não vai evoluir. Então o que é que acontece? A vida vai trazer um problema grande que você acha que vai morrer, aí você não morre. Aí o que é que acontece? Você sobe para o segundo degrau. Aí você vai ficar vivendo a sua vida e se não tiver problema, você vai ficar naquele segundo degrau assim, ó, direto. Aí o que é que a vida vai fazer? Vai te trazer mais um problema. Aí você passa esse segundo problema, já vai para o terceiro degrau. Então entenda, tudo na vida tem altos e baixos. A vida nunca vai ficar boa para sempre. E também a vida nunca vai ficar ruim para sempre. Precisa de ter esses up and down para você evoluir na vida. Porque se não tiver problema, a tendência de você ficar estagnado naquela mermice é muito grande. Então, os problemas que acontecem na vida da gente é justamente para a gente evoluir na vida. Se a gente entender dessa forma, tudo fica melhor. E eu digo com a maior certeza, os problemas que eu pensava que, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para te pagar aluguel, eu não tenho dinheiro para isso, só me fez acreditar que eu sou capaz de tudo. E que se eu tenho um Deus que é por mim, eu nunca vou ficar sem nada. Até porque eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não tenho tudo o que eu quero ainda, mas tudo que eu preciso, eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu tenho um banheiro, eu tenho roupas, eu tenho perfume, eu tenho um óculos. Tem pessoas que nem isso tem. Tem pessoas que estão na rua. Então, por isso, gente, agradeça pelo que você tem. E você vai ver as coisas chegar na sua vida. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se você chegou até aqui, curta e se inscreva no meu canal. Porque esse canal é voltado à lei da atração e física quântica. Tudo que é relacionado ao universo e o mental, porque o mundo é mental, se manifesta na sua vida. Primeiro crie aqui, que em breve você terá nas suas mãos. É assim. Obrigado por assistir.